Vamos lá, pessoal, boa tarde. Deixa eu ver se eu apareço aqui para vocês. Estou com uma luz aqui no fundo. Boa tarde a todos, meu nome é Cássio. A gente vai começar a nossa live para falar dos resultados e a gente vai fazer um pouco diferente para contar um pouco da nossa estrutura e estratégia, e depois a gente vai dividir com os nossos apresentadores. Quero agradecer ao time, a Ellen, Michele, Vini, ao Lucas, que eu vou apresentar a vocês também, nosso analista de investimento, e obviamente ao Guilherme Benites e Thiago Belotti, que sempre estão aqui conosco fazendo essa live. Queria já subir a apresentação, não sei se o Lucas pode subir aí, mas a gente vai, o objetivo aqui é, talvez literalmente, colocar um pouquinho de cor nessa apresentação aqui para dividir. Eu vou dividir esse início aqui com todos vocês fiquem bem à vontade para contribuir, para a gente tentar fazer a otimização aqui desse tempo e poder responder as perguntas ao final. A gente vai começar passando já para o próximo slide aqui, mostrando as estratégias que a gente tem da Prevbuyer. A gente está fazendo literalmente essas cores aqui para mostrar um pouco as estratégias e com essa conotação um pouco de risco. A gente sempre teve as seguintes estratégias, e eu vou destacar aqui em azul. Esse buy azul é uma estratégia de renda fixa, de liquidez. O buy amarelo é uma renda fixa ativa, então ele tem um pouco mais de risco do que a anterior, e a laranja, né, esquentando um pouquinho mais, trazendo um pouco mais de risco, uma estratégia de multimercados e FIPS, é um risco médio-alto que a gente classifica, e a estratégia de ações, né, domésticas e internacionais aqui, que é o buy vermelho. Nós sempre tivemos essas estratégias, a XP sempre conduziu a gestão fazendo essas alocações nesses segmentos, e agora a gente está consolidando aqui com essas cores, e adicionamos uma linha aqui a mais, que é o buy turquesa, que é a primeira linha. E essa é uma estratégia que a gente quer dividir com vocês. Essa é uma estratégia que tem menor risco em relação aos outros, porque é uma estratégia que é de títulos do governo mantidos até o vencimento. Basicamente isso. Os títulos do governo naturalmente marcados a mercado, e aqui eu estou cuidando um pouco para usar alguns termos menos técnicos, mas ao longo da apresentação a gente pode explicar. Esses títulos do governo marcado a mercado, especialmente esses mais longos, eles tendem a ter uma volatilidade, um risco muito grande. Mas quando a gente marca eles na curva, ou seja, leva eles até o vencimento, ou seja, eu não vou negociar esse título entre agora, o momento que eu compro, e até 2060, o momento que ele vai vencer, eu não vou capturar a volatilidade do mercado. Então, isso diminui ou elimina esse risco da oscilação, que é basicamente isso que a gente mede. Então, hoje, agora, na Prevbuyer, a gente tem essas 5 estratégias de investimento. Essa estratégia do buy turquesa, ela foi possibilitada apenas em dezembro. Antes não era possível fazer esse tipo de estratégia e, obviamente, a gente não adotava, ou era até possível, mas para os planos de benefício definido, que é um tipo de plano que não é esse que a gente trata e que a XP faz a gestão. Em dezembro do ano passado, o órgão regulador permitiu, e a gente imediatamente aproveitou essa oportunidade. Então, nós estamos com essa estrutura e vamos mostrar os efeitos
tentar ser um pouco mais didático aqui com isso, e queria convidar, já apresentando o Lucas Marcelo, que é o nosso analista de investimento, para dar continuidade aqui, e eu, Guilherme e Thiago, a gente vai fazendo as nossas interseções aqui. Vamos lá, Lucas. Bom, boa tarde, dando continuidade aqui, né, aproveitando o que o Cássio falou. Hoje nós temos 5 cores que vão compor os nossos 4 perfis, e aqui no próximo slide a gente já tem como os nossos perfis estão atualmente, como essas cores compõem os nossos perfis. Então, a gente adotou a estratégia de longuíssimo prazo, né, que é o turquesa, que compõe 30% de todos os perfis, e aí de acordo com o risco de cada um dos perfis, né, que a gente determina a PI, que é o que a gente tem aqui do lado, tem uma meta de longo prazo, entende essa meta de longo prazo para trazer para a gestão no curto prazo, que seria esse benchmark ali, né, que é o CDI mais alguma coisa, e também mostra para a nossa gestão quanto que a gente quer de risco para atingir essas metas, esses benchmarks dentro do ano e de acordo com cada perfil. Por exemplo, o perfil super conservador é um perfil de baixíssimo risco, então ele vai ter um risco, uma liberdade, né, um limite de risco bem menor, que é 0,5%, e então ele vai ter uma volatilidade menor. Para ter essa volatilidade menor, a gente vai ter um fundo, que é o azul, que é uma renda fixa de liquidez, que tem pouca volatilidade, que é atrelado ao CDI, e essa parcela do turquesa, de longuíssimo prazo, também com volatilidade baixa, de acordo com o que o Cássio explicou aí, de busca longo prazo com essa marcação na curva, né? E aí, vamos já para outra ponta ali, né? Usar o exemplo do perfil agressivo, ele vai buscar mais retorno, o objetivo dele é maior no longo prazo também, e ele vai ter mais limite de risco. Então, por isso, ele vai adotar todas as estratégias, principalmente a estratégia do vermelho, que é voltada para ações, né? Tanto local quanto exterior. Então, tendo essa estratégia, a gente consegue dividir, né, os perfis e alocar de acordo com o intuito, né, com o objetivo de cada um desses perfis dessa forma. Se a Cássio quiser completar alguma coisa. Eu quero complementar e também deixo que todos aqui adicionem, e eu acho que é importante. Primeiro, a estratégia que a gente está adotando, como o Lucas falou, é de longo prazo, assim, é muito importante para os perfis nesse período, para todos eles, e como vocês observaram, a gente precisa ter uma alocação linear dela, e aí a gente está em torno de 30%. Sobre essa estratégia aqui, esse buy turquesa, não há basicamente gestão. Então, não é a gestão da XP. Isso aqui a gente compra os títulos, coloca na curva, né, ou marca eles até o vencimento e espera o vencimento acontecer. Então, é basicamente isso. Então, todas as outras gestões, todas as outras cores aqui são os fundos sob os quais estão a gestão da XP. Então, esse azul de baixo risco, que está em todos os perfis, e aí, obviamente, ele vai diminuindo de acordo com o aumento do risco, e os outros, obviamente, vão aumentando ou vão surgindo, né? Veja, no conservador não tem o laranja nem o vermelho, como no super conservador não tinha nem o laranja. Então, isso vai aumentando e é assim que a gente vai observar. E aí o Thiago, o gestor da XP, vai fazendo a gestão e ele faz a gestão com um objetivo de retorno que está na coluna, aqui eu estou me referindo à tabelinha da esquerda, que está na coluna do benchmark, a gente estabelece para ele, Thiago, você tem para cada um desses perfis, exceto para o buy turquesa, esse benchmark. Então, ele sabendo desse horizonte e tendo o nível de risco que a gente quer correr para cada um, ele vai fazer o exercício dele, a alocação e buscar as melhores classes de ativos para dentro, obviamente, da possibilidade de um fundo de pensão, e da regra que a gente tem de preservação de capital, ele vai trazer a sua melhor gestão. A gente espera que ele sempre acerte, isso é sempre um desafio, porque o Brasil nos coloca nesse lugar, mas a gente acompanha sempre essa performance dele junto com o comitê de investimento. Vamos para o próximo aqui, para a gente ver. Guilherme... Cássio, posso aproveitar e fazer uma Por favor. interseção aqui muito rápido, gente?
A gente, na verdade, eu já começo a me sentir um pouco íntimo aí de vocês que acompanham essa live, porque já sei lá, né, já fiz algumas aqui, então fico feliz de estar aqui novamente. Eu queria só chamar a atenção para um fato, né? A gente está mostrando aqui essa organização por cores, né? O Acácio, quando disse que daria um pouco de cor, né? Acho que vocês nem imaginaram que eram tantas cores assim, mas a realidade, tá, gente? Assim, talvez essa é a primeira vez que vocês enxergam, né, essa estrutura com essas cores dessa maneira, tá? Um ponto só que eu queria reforçar é que essa organização, ela nada mais é do que uma organização, tá? Nós organizamos a carteira dessa maneira, tá? Para que no nível do comitê de investimentos, como a Cassi falou, ficasse mais fácil para nós avaliar as estratégias e o resultado de cada uma das estratégias. Majoritariamente, essa foi a razão pela qual nós reorganizamos a carteira dessa maneira, tá? Isso não implica, e eu acho que eu quero deixar quem já está acompanhando essa live há algum tempo, eu quero deixar vocês tranquilos, isso não implica uma mudança de estratégia, né? Isso aqui, basicamente, é o que a gente vinha fazendo de uma maneira um pouco mais organizada, né? E as cores, né? A gente poderia ter dado nome, poderia ter dado número, quer dizer, a escolha foi pelas cores, né? Mas a ideia das cores foi para trazer, né, essa organização melhor para o comitê de investimentos. Quando o Acácio menciona, né, e eu tenho sempre uma tendência de ler BEI, né, mas não, quando o Acácio menciona o BUY, né, que basicamente a Hyper faz quase 30% dessas estratégias, aí sim, né, essa é uma estratégia que a gente veio fazendo crescer ao longo do primeiro semestre, aproveitando títulos públicos com taxas muito elevadas, nenhuma grande novidade para vocês, mas é lógico também, gente, que uma estratégia que hoje é 30% dos perfis começa a interferir para o bem e para o mal na rentabilidade deles. Então, acho que mais para frente a gente também fala um pouco sobre isso, né? Mas a minha interseção aqui, e eu fico por aqui, era mais para dizer que o que vocês conheciam segue válido, né? A gente está aqui basicamente fazendo uma questão organizacional. Perfeito, não mudou em nada. Foi muito bem a tua intervenção, Guilherme, porque nós percebemos, e eu acho que com um pouco de conversa com vocês e insights que vocês mesmos nos dão, que a gente precisa melhorar a nossa comunicação sobre os investimentos. É um tema mais difícil e esse é o propósito. Portanto, essa é a organização e esse tipo de informação estará no nosso site e também cada um desses fundos, o vermelho, por exemplo, que compra outros fundos, a gente vai abrir vamos dar mais visibilidade sobre isso para vocês. Vamos passar para o próximo slide? Bom, já até pegando o gancho aí do Guilherme, explicando um pouco disso, né? Como que a gente vai ver essas estratégias, a maneira, né? Então, aqui é um slide de retorno, né? O retorno acumulado desses fundos no mês de setembro, até o dia 19 de setembro. Então, a gente tem o Buy Azul, que é uma estratégia que eu falei que é bem colada com o CDI. Então, eles até esse período está dando 0,84% no mês. O CDI está em 0,83%. Então, ele tende a encaminhar junto com o CDI, o benchmark dele. O amarelo, ele é uma renda fixa, ele vai estar próximo do CDI, mas digamos que ele vai oscilar um pouquinho mais entre essa banda do CDI, porque esse é o limite também dele e essa é a estratégia que ele busca. Ele é evidente que busca renda acima do CDI, mas pode, dependendo do mês, oscilar um pouquinho abaixo, não tanto. E assim por diante, para o laranja, né, que é a parte de multimercado, a gente vê que ele está bem, está praticamente metade aqui do CDI, então ele tem esse risco maior, então alguns meses ele vai oscilar para baixo, outros para cima, mas sempre no longo prazo buscando esse retorno maior. E por último, a parcela de renda variável, que é aquela parcela que a gente sabe que pode até dar negativo, de acordo com a bolsa, mas para esse mês, felizmente, a gente está com um retorno bem positivo, então vê que ele está bem acima do CDI aqui com 2,77, em um terço do mês, digamos, né? E por último, a gente volta na nova estratégia, que é o Vai Turquesa, que é uma estratégia relacionada à inflação e no fechamento de agosto agora para setembro, a gente teve uma inflação um pouco mais baixa, então ele vai ter um retorno um pouco acima da inflação. Mas e no curto prazo, com o CDI alto, a gente vê que ele também está ficando abaixo da inflação. E como o Guilherme falou, ele é 30% da nossa alocação. E como a gente colocou ele no primeiro semestre, vem constituindo essa carteira até o final do primeiro semestre, ele tem impactado principalmente por estar abaixo da inflação, né, no curto prazo. Então, até
passando aqui já para o próximo slide, tentando explicar um pouquinho melhor dessa estratégia, a gente tem esse cenário projetando o futuro, tanto do CDI quanto do IPCA, que é a nossa medida de inflação aqui no Brasil, né? Então a gente vê que aqui em 2025, realmente o turquesa, né, que é a inflação mais esse prêmio, né, da compra da taxa de juros, ele está abaixo da inflação, ou do CDI, desculpa, por conta do CDI estar muito alto. Mas a tendência, né, as projeções indicam que para o ano que vem, para 2026, essa linha já se inverta e esse fundo passe a performar em cima do CDI, agregando cada vez mais valor à carteira daqui para frente. A gente sabe que é difícil projetar a inflação, é difícil projetar qualquer cenário e garantir retorno, né? Basicamente impossível, mas isso é uma tendência. Então a gente vê com as projeções do relatório Focus, isso vai acontecer, vai ter essa inversão, e a gente também trouxe isso para trás, né? Então a gente, no próximo slide, a gente tem aqui os últimos 10 Deixa eu anos. só complementar ali, Lucas, se você voltar aqui. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, sim, foi consciente. Aproveitamos o momento e a permissão do órgão regulador, que nunca antes tinha garantido isso, para comprar, para fazer uma alocação nesse tipo de papel marcado, classificado até o vencimento, porque as taxas estavam muito boas. Então, essa carteira tem um ganho, uma taxa média de 7,30 acima da inflação, ou seja, 7,30 acima da inflação. Se vocês, no slide anterior, quando a gente tinha colocado o objetivo do super conservador, é INPC mais 5,30, ali, ó, a meta de rentabilidade do super conservador é INPC mais 5,25. Então, se a gente faz essa porção de 30% aqui no Buy Turquesa com INPC mais 7,30, a gente está adicionando 2% a mais do que a meta de rentabilidade. E esse é o objetivo. Obviamente, e lamentavelmente, mas isso é uma questão de momento, nesse período o CDI está maior, e ele, embora renda acima da meta de rentabilidade, ele renderá abaixo do CDI. É normal, mas terá um ponto de inflexão estimado aqui pelo cenário Focus do Banco Central em meados de 2026, e a partir, então a gente espera que esse carrego só traga ganhos para o plano. O Lucas olhou para trás pensando nessa estratégia e ele vai contar para vocês. Antes do Lucas contar pra gente, eu quero também só fazer mais uma observação. O Lucas acabou de dizer que é muito difícil projetar o CDI e IPCA. Tem uma coisa aí, gente, que não é difícil projetar. Se o Brasil continuar pagando um juro real desse tamanho, né, assim, não tem Brasil em algum momento. Então, acho que a grande questão, né, que nos levou a fazer essa alocação foi justamente pensar que não vai ser sempre que a gente tem uma taxa de juro real, né, um IPCA mais, né, se 7,30 ou 6 que vocês estão vendo aí é o que a gente costuma chamar no mercado de taxa de juro real, né, que vai ficar nesse nível, né, assim, poxa, mas agora ela está um pouco maior que isso? Tá bom, é agora, pelos próximos 2 meses. A questão é, se ficar nesse nível, a gente não tem país para contar a história. Então, a gente, quando o Acaso fala foi proposital, né, e mais que isso, gente, eu acho que tem uma questão aqui que a gente tem que lembrar. Aproveitando que a gente está se aproximando aí ao final do ano, né? Vamos falar. Todo mundo conhece aí. Hoje estava uma confusão aqui no grupo da família, porque o pessoal está querendo se inscrever na São Silvestre, né? Eu não, tá? Mas o pessoal tá. E é interessante, a São Silvestre, todo mundo aqui já viu a São Silvestre alguma vez na vida, né? A São Silvestre é interessante porque quem ganha a São Silvestre, né? Não é o cara que sai em disparada e fica em primeiro lugar a corrida inteira, né? Quem ganha a São Silvestre é o cara que mantém o ritmo. Em alguns momentos ele tá para trás, né? Em alguns momentos ele tá para frente, mas quando ele olha na quilometragem toda, aí ele chega inteiro para fazer a subida, né? Esse cara é o cara que ganha a São Silvestre. Lembrem, por favor, que os nossos perfis têm essa perspectiva. Eles não vão ser os melhores em todos os momentos, né? Eles não vão ser os piores em todos os momentos. Eles estão setados para ganhar a corrida de longo prazo, né? Então, assim, não confundam um corredor maratonista, né, com um corredor de 100 metros rasos, né? O corredor de 100 metros rasos pode ser o CDI.
a nossa estratégia ela está um pouco mais focada no longo prazo, né? A gente vai entregar um retorno muito interessante no longo prazo, inclusive aqui está garantido, né? Vai ser isso no longo prazo. Então, não deveria ser para ninguém um incômodo estar ligeiramente atrás, né, dos corredores lá, daquele pessoal que fica querendo aparecer nos primeiros metros da prova, né? Os primeiros metros da prova, certamente, né, num caso de uma prova mais longa, não determinam o resultado dela. Mas, a gente está falando do futuro, né, que é difícil, mas a gente também pensou em olhar para trás. Então, a gente pegou os últimos 10 anos aqui, né, o retorno do CDI. Então, desde dezembro de 2014 até agora, agosto de 25, a gente chega num acumulado de 166%. Lá atrás, a gente não podia fazer estratégia, né, foi permitido a partir de dezembro agora, mas a gente via como estavam as taxas das NTNBs, dos títulos públicos, e viu que a taxa média era 6%, né, nesses últimos 10 anos. Se a gente tivesse comprado em 2014, a gente teria essa curva aqui, chegando num retorno de 241,39, com essa taxa de 6, que era o que a gente tinha lá atrás. Já é um ganho expressivo, né, sobre o CDI, já mostra que é uma estratégia que dá certo. Em alguns momentos vai estar mais colado, vai estar um pouquinho abaixo do CDI nesse curto prazo, mas no longo prazo, que é o intuito da estratégia, sempre está acima. E a gente também colocou projeção considerando o que a gente tem da nossa taxa média da carteira, né, que é o 7,30, que aí já chegaria em 289% aí nos últimos 10 anos, se a gente tivesse conseguido comprar e pudesse comprar há 10 anos atrás. Então, tentar mostrar essa visão. No curto prazo, agora, no momento, é difícil, vai estar um pouquinho abaixo, mas no longo prazo a tendência é sempre essa, tá bem acima do CDI e oscilando quase nada, né? Como a gente já tem esse ganho, né? Esse valor marcado ali na curva, a gente já tem esse ganho real, tá? Então, acho que é isso. E aí, dando sequência, né? A gente mostrou os retornos ali dos fundos, e aqui no próximo slide a gente tem como cada fundo agrega dentro dos perfis. Então, a gente pegou aqueles retornos lá, por exemplo, o vermelho deu 2,77%. O moderado compra 20% de vermelho. Então, esses 20% que está ali, a gente vai ter um retorno agregado do moderado de 0,45 até somar 0,99 o total do perfil, né? Então, a ideia é mostrar como cada caixinha, né, cada fundo, cada cor, agrega no perfil de acordo com a exposição dele. Então, todos eles vão ter isso. O super conservador, que só tem renda fixa, o buy turquesa, 30%, vai ter essa composição. Então, 30% do retorno total lá de 0,48 vai dar esses 14%, mas 70% do buy azul que estava ali próximo de 0,83, que é o CDI, mais 0,59, chegando em 0,73 do consolidado do perfil. Então, aqui a ideia é mostrar que os fundos que estão vinculados aos índices estão retornando como aqueles índices, né? Por exemplo, o buy azul é vinculado ao CDI, né? Tende a render próximo do CDI, ele está rendendo CDI. Mas no perfil super conservador ele vai estar um pouquinho abaixo por conta da exposição do turquesa, que nesse curto prazo aí tem puxado um pouquinho para baixo. Mas estamos reforçando no longo prazo a tendência que isso volte a crescer e retorne para cima, né? Guilherme, Cássio, não sei se querem colocar mais algum ponto. Acho que está ok, da minha parte aqui. Bom, e aqui, já passando até a bola mais aí para o Guilherme, a gente tem os retornos do mês e do ano aqui, né, ao longo dos períodos, e aí, se puder trazer um pouquinho mais disso para a gente. Não, perfeito. Então, quer dizer, na verdade, né, a gente vê que no mês de agosto, esse efeito, né, da deflação, vocês devem ter lido aí sobre a inflação de agosto. A inflação de agosto, né, ela teve uma deflação, não por nada, né, assim, não foi um motivo específico relacionado à economia do Brasil, foi somente, né, tão somente o bônus de Itaipu que entra nesse mês. Agora, em setembro, isso já compensa. Em agosto, a gente vai ver que a rentabilidade, né, dos perfis super conservador e conservador, ela fica ligeiramente aí abaixo do CDI, né, muito por conta, né, dessa parcela aí dos 30%, que vai voltar agora, né, ao longo do próximo mês. Mas, de novo, gente, eu acho que aqui a gente tem esse costume de apresentar para vocês, né, as rentabilidades de curto prazo, né, mas o nosso foco, né, e eu insisto aqui nesse ponto,
é na maratona, né, não na corrida de 100 metros, né, não é olhar no mês a mês, né, olhando para frente, né, a gente tem muita convicção, né, da estratégia que foi implementada, até porque, né, assim, ela tem que dar certo. Tá acima das metas, né, o ter que dar certo vem muito dessa história de que o Brasil não aguenta um juro real tão alto durante tanto tempo, né? Então, já se discute queda de juros, né? À medida que isso for acontecendo, a gente passa a ver esse efeito transitório desaparecer, né? Como o Lucas já colocou, mas ainda que esse evento esteja aqui, né? Você vê que é um efeito pequeno, né? E que não nos coloca em posição de desvantagem com as outras entidades. Por quê? Porque as outras entidades também fizeram a mesma coisa. Em maior ou menor grau, todo mundo aproveitou essa questão, né? Que a legislação permitiu que o pessoal venha a marcar NTNBs na curva. Então, a gente está mostrando aqui o super e o conservador. Se vocês passarem, Lucas, por gentileza, um slide a mais aí, a gente vai ver a rentabilidade do moderado e do agressivo. Tá? Nesse ponto, né? Vocês veem aí que agosto foi um mês muito positivo, né? A gente ainda tem no 12 meses, a gente fala, poxa, mas o 12 meses está muito perto do ano, né? O que aconteceu aí? Bom, o que aconteceu aí foi dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado foi um mês muito complicado, né? A bolsa caiu muito. Enfim, todos os perfis que tinham um pouco mais de risco, eles acabaram tendo uma performance negativa, tá? De lá para cá, a gente tem um ano de franca recuperação, o Thiago com certeza vai mencionar isso aí, né? E acho que frise-se aqui, né? Nesses perfis de risco, né? A XP tem navegado muito bem, essas parcelas de risco da XP têm entregado um resultado muito consistente. E na nossa visão, né, que estamos aqui olhando o mercado como um todo, a nossa visão é até um resultado melhor esse ano do que o resultado que a gente vê no mercado, tá? Se você puder, Lucas, passar só mais um. Aí a gente tem aqui uma comparação, né, entre os resultados aí dos nossos pares, né, vis-a-vis o resultado que a gente obteve. E aí o que vocês percebem? Aqui eu tenho uma janela um pouco mais curta por conta da amostra, né? O que vocês percebem aí? Sofremos um pouquinho aí no mês de agosto. No ano estamos muito alinhados com todo mundo. No 12 meses estamos ou alinhados ou acima, né? Isso fica até mais claro aí quando a gente olha para os perfis, né? O G2 e o G3, eu não costumo chamar aqui os meus perfis de nada, né? Essa amostra que a gente tem aqui, a gente chama de grupo 1, grupo 2 e grupo 3, porque se eu der um nome, eu acabo confundindo, né, a questão de comparação com vocês, mas o que é importante, né? Aliás, o que é o principal desse gráfico, isso aqui não é um gráfico, é uma tabela, dessa tabela que a gente deixa aí para vocês, é isso, né? Assim, não nos incomodemos com essas variações de curto prazo, estamos mirando longo, e no longo, né? Aqui, o longo de 12 meses, a gente está, né, numa estratégia bastante consistente, né? E muitas vezes até melhor aí do que a média da indústria, tá? E, Guilherme, sem precisar passar a câmera para mim aqui, câmera, esse é um estudo, não sei se você deu mais também detalhes sobre isso, é um estudo que você acha que olha 270 entidades, mas as de perfis são quantas? Na verdade, a gente está olhando aqui, né, cerca de metade do mercado inteiro de fundo de pensão do Brasil, tá? Quando a gente olha para entidades, a gente está falando, desculpa, para perfis, né? A gente está falando aqui de alguma coisa aí como uns 80 planos que oferecem perfis de investimentos para os participantes, tá? É uma amostra bastante significativa, tá, Cássio? Assim, a gente tem acostumado a comparar, depois de um tempo, essa amostra com a amostra geral da Abrap, né? E a gente percebe que a amostra que a gente traz aqui é uma amostra que entrega um resultado bem consistente, muitas vezes, Acácio, até mais semelhante ao que você percebe, por exemplo, aí na Previbayer, né? A amostra completa da Abrap, ela vai ter caras muito grandes, exemplo de Previ, Petros, Funcef, caras que, em geral, têm estratégias de investimentos, né, diferentes das nossas, até pela característica dos planos deles, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente olha para estratégias de empresas locais, multinacionais, etc., essa amostra é bem representativa, tá? Ótimo, obrigado. É importante, acho que, deixar isso. Isso nós estamos falando do nosso mercado de fundos de pensão, né? E fundos de pensão, diferente da sua gestão individual, da sua carteira, da sua reserva de liquidez, que eventualmente você coloca ali no CDB e você invariavelmente consegue até uma rentabilidade maior do que o CDI, e isso não é incomum que as pessoas, né, nos tragam essas comparações.
mas às vezes as comparações não são justas, porque a comparação, e não tem nenhum problema comparar, não tem nenhum problema comparar, mas comparar, às vezes a gente sempre precisa pensar em prazo, risco e objetivo. O nosso objetivo é dentro das janelas para entregar uma reposição salarial, entregar uma renda no final do seu período de acumulação. O risco, a gente apresentou ali que é um risco dentro dessas possibilidades, né, para entregar o nosso objetivo. Então, acho que essas comparações, às vezes até considerei isso, em alguns participantes nos trazem, não é aplicável para nós. Eu mesmo, no último mês, tive 148 do CDI na minha aplicação. A gente não tem isso aqui, porque é um outro tipo de risco, é um outro tipo de horizonte, é uma outra alocação, e não essa para aposentadoria. Dito isso, acho que a gente, não sei se alguém quer complementar mais, senão a gente passa para o Thiago, que dessa vez ficou para o final. Thiago, você dar um pouquinho, falar um pouco do cenário, talvez, qual é o otimismo, o que vocês estão vendo, e lembrando que a gente tem, ao final, algumas perguntas ainda para responder. Ótimo, vamos lá, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Quanto tempo, Acácio, você acha para sobrar esse tempo de pergunta final? Eu acho que se a gente conseguir, eu não quero te pressionar, mas os 10 minutos seria ótimo, mas tá bom? Mais que suficiente. Eu vou desenvolver com vocês um raciocínio rápido que a gente está de fato implementando nas carteiras, e começando pelo final. Hoje nós estamos mais otimistas com esse ciclo que está se desdobrando à nossa frente, seja ele uma combinação, na verdade a gente tem que sempre pensar nas duas pontas desse ciclo. O que aconteceu esse ano teve uma reorganização no mundo, a partir do Trump, a partir das tarifas, o dinheiro saiu dos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, entrou no Brasil, o Brasil está subindo a bolsa, a gente está vendo a curva de juros fechar, os ativos, a despeito de um final de ano passado muito duro, 2025 está sendo um ano muito bom para os ativos brasileiros. O câmbio, que fechou o ano próximo de 6,30, chegou a bater 5,25. Então, o que nós temos que pensar é basicamente se esse fluxo de realocação irá permanecer. Eu fiz esse negocinho aqui no chat GPT, estou melhorando no visual, mas a ideia aqui é tentar pensar o seguinte: vai sair o dinheiro dos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. E se isso continuar, que é muito importante para a gente, o Brasil é um candidato? Então, quais são as condições que a gente tem que avaliar quando a gente pensa nos Estados Unidos como é o melhor país do mundo, tem as melhores companhias do mundo, é a melhor economia do mundo, porém é a única? Ao longo dos últimos anos, depois da pandemia, com todo o lance de inteligência artificial, das grandes companhias de tecnologia surpreendendo muito positivamente com seus lucros e, sem dúvida, novas fronteiras de descobrimento, os Estados Unidos virou o único destino. Esse aqui é um gráfico que mostra investimento líquido do mundo inteiro nos Estados Unidos. Então, reparem que na década passada, diversos países como Japão, Reino Unido, a própria União Europeia, de uma maneira agregada, tiravam dinheiro dos Estados Unidos. E desde a Covid, com inteligência artificial e tudo mais, os Estados Unidos foi o grande aspirador de dinheiro do mundo inteiro. Então, até 2024, não adiantava muito a gente ficar fazendo conta, pensando, olha só, tem o Brasil, tem a China, tem a Europa. Era compra os Estados Unidos e não causa confusão. Vai para lá, que é o melhor lugar do mundo para você estar investido. Com o Trump, com as tarifas, toda essa briga com o Banco Central norte-americano, essas questões institucionais que minam um pouco a credibilidade dos Estados Unidos, e a própria política imigratória de deportar uma série de imigrantes diminui a capacidade de crescimento dos Estados Unidos. E aí um aspecto muito importante, que é justamente o primeiro ponto dessa lista, é uma tendência de dólar fraco pela primeira vez em 15 anos. Então, o que significa? Existe uma teoria muito simples chamada o sorriso do dólar. Pensa que isso aqui é um sorriso mesmo. Nas duas pontas, a gente vive um cenário em que o real não vale nada, em que o dólar está muito alto. Quais são essas duas pontas? Quando a gente tem uma super recessão econômica, a lá 2008, ou um choque, aquele desespero de manda o seu dinheiro para os Estados Unidos, como na Covid, ou outros momentos em que
uma aversão a risco muito grande leva os investidores a buscarem proteção nos Estados Unidos, ou um momento que é o que a gente viveu nos últimos anos dos Estados Unidos é muito excepcional em relação ao resto do mundo. Então você não tem por que diversificar o seu dinheiro, pensando do ponto de vista global, né, não nós aqui brasileiros. Aí o argumento aqui seria assim, não tem por que a gente comprar Bolsa Brasil se os Estados Unidos é tão superior ao resto do mundo. Que foi o que aconteceu nos últimos anos. A Bolsa Americana fez as máximas, mesmo em 2023, 2024, e o nosso Ibovespa ficou de lado, caiu. Nós estamos migrando da bolinha verde para a vermelha, que é um ambiente intermediário em que o crescimento norte-americano não é tão excepcional ao resto do mundo, e por trás disso você teve, por exemplo, a China começando a colocar uma concorrência boa nessa corrida de inteligência artificial, robotização, humanoides e tudo mais, para quem gosta do tema. A China tem tido avanços muito grandes, então você cria uma dúvida, será que é só os Estados Unidos? A própria União Europeia, a partir da Alemanha, aprovando um pacote fiscal por motivos bélicos, vai gerar crescimento, ou a país sede de vocês. Então a gente está num ambiente que é muito favorável para países emergentes, por exemplo. Porque o dólar está enfraquecido, o câmbio veio para 5,30. Você vê, nada mudou no Brasil. O que mudou no Brasil do fim do ano para cá? Nada. O câmbio foi para 5,30, o Ibovespa está a 146 mil pontos. Tudo o que aconteceu no Brasil ao longo deste ano foi, sobretudo, um cenário externo favorável para mercados emergentes. Depois de muitos anos, fazia muito tempo que a gente não ganhava um vento favorável. Não é só o Brasil que performou bem, toda a América Latina, todos os mercados emergentes. E se justifica uma alta de lá até aqui. A gente primeiro faz essa pergunta. Ainda existe essa condição do dinheiro sair dos Estados Unidos? A resposta é sim. Os Estados Unidos está passando, iniciou um ciclo de queda de juros, tem essas questões institucionais que geram uma certa, ou pelo menos diminui a credibilidade. Os Estados Unidos é o melhor, é o principal, é o maior, são as melhores companhias, mas não o único, e tudo que a gente precisa é de uma moedinha. Qualquer coisa que entre aqui de dinheiro de investidor estrangeiro no Brasil já faz o Ibovespa subir bastante. Então a gente acredita nesse cenário, os juros lá fora estão caindo, a atividade norte-americana está desacelerando, até pelas políticas migratórias e várias outras coisas. E a segunda parte da pergunta é, o Brasil é um destino confiável? Porque não adianta nada, né? O dinheiro sai dos Estados Unidos, mas não entra aqui, porque a gente é não investível, porque a gente tem os nossos problemas. E o que a gente viu ao longo desse ano foi, primeira metade do ano, todo esse fluxo global, não faça muita pergunta, tira dinheiro dos Estados Unidos, compra mercados emergentes. A gente aumentou as posições de bolsa ali em abril e maio, então pegou uma parte boa desse movimento no primeiro semestre. E depois começaram a entrar na conta algumas particularidades do Brasil, que podem, na nossa opinião, manter, dar uma segunda pernada, vamos falar assim, nesse otimismo com bolsa e com outros ativos, que é o seguinte, temos um ciclo de queda de juros, o próprio Lucas mencionou mais cedo, a Selic vai cair ano que vem, óbvio que está tendo a inflação de serviços está mais alta, a inflação de alimentos caiu, o Banco Central mostrou-se muito duro e afastou completamente aquele risco da gente viver o Banco Central da Dilma, do Tombini, não caiu os juros na marra, manteve a Selic alta, ganhou credibilidade do mercado, e todo o ciclo de queda de juros é bom para a Bolsa, por exemplo. É bom para ativa, é difícil comprar a Bolsa com 15%, né? Na verdade, a hora de comprar é agora, porque quando o juro cair, ela já vai ter andado, mas os juros de 15, ele é convidativo, é um sofá confortável, você não quer sair dele. A gente tem um ciclo de política monetária adiante de nós, isso é bom para a Bolsa. Lá fora o juro já começou a cair, é bom para o real, é bom para mercados emergentes. Temos um aspecto, esse aqui é polêmico, né? Eu já faço menções rápidas sobre eleições, ainda está cedo, mas não tem ninguém que mexe com isso que não fala disso. Ainda vai chegar, né? A eleição é outubro do ano que vem, mas a galera já está aquecendo os motores. A Bolsa Brasileira está de fato barata por uma série de métricas, até porque performou muito mal nos últimos anos, não bate o CDI há muitos anos, está tendo um ano excelente, mas a história mais longa é ruim. Nós temos uma posição técnica muito leve, então isso é importante. Só para exemplificar um gráfico legal aqui que a gente mostra, quem comprou renda variável no Brasil esse ano foi o investidor estrangeiro, que é essa linha cinza, essa linha azul clara, desculpa. O investidor doméstico, por conta da Selic de 15, por conta da NTNB de 7,5, por conta de uma série de outros, a pessoa física, por conta de ativos isentos e tudo mais, não comprou bolsa. Então, quem sustentou a alta do Ibovespa até aqui
foi só o investidor estrangeiro. Então, a gente acredita que tem mais uma pernada para isso acontecer por conta desse ambiente global favorável, e ainda tem essa galera que só vendeu bolsa. Então, é um momento técnico muito bom, porque ninguém tem apenas 20 bilhões de reais, apenas porque esse número é pequeno para o tamanho do mercado, de investidor estrangeiro, fez com que o Ibovespa subisse 20%. Então, o nosso trabalho também é tentar buscar um pouco o próximo ativo, né? Então, vou dar um exemplo. Grande parte dessas compras de bolsa, entre abril, maio, um restinho em junho. Em julho, a gente tomou um calor, ficou na dúvida quando o dólar apreciou e o Ibovespa caiu, se já tinha acabado o movimento. Conforme as coisas equilibraram, principalmente lá fora, com queda de juros americano, lei Magnitsky aqui do Brasil, tarifa, isso tudo gerou ruído, gerou barulho, mas para a gente não muda muito o cenário de longo prazo, de médio prazo. A gente aproveitou e comprou mais bolsa em agosto e setembro. Então hoje os portfólios moderado agressivo estão mais ou menos com 20% e 30% da cor vermelha, ali tem bolsa americana e tem bolsa Brasil, mas em números o agressivo tem hoje algo como 22,5% de bolsa brasileira e o moderado algo como 15% de bolsa brasileira. A gente acredita que ainda tem fôlego para o capital estrangeiro, porque está mantida essa condição favorável para emergentes, e o Brasil, que é investidor doméstico, começa a olhar a bolsa quando os juros cair, ainda não entrou, ainda está ali à espera. E para entrar nessa bolsa, a gente ao longo desse ano vendeu o crédito privado, que foi justamente para fazer essa troca de um ativo que performou muito bem ao longo dos últimos anos, foi o principal ativo das carteiras. No entanto, a gente vê que já é uma fruta com menos suco. Então, a gente optou por vender a parte de crédito privado e comprar a bolsa, que é esse ativo que está, entre aspas, largado, né? Ele ainda está barato, os investidores ainda não pularam em cima dele, a gente sabe como que é o movimento quando a Selic cair, e, sobretudo, tem o elemento irresistível, que daqui a pouco é a conversa em todas as famílias, em almoços de domingos e botecos, que é a eleição. Então, o que a gente tem hoje é o mercado ainda distante, mas todo mundo já começando a ensaiar quem vai ser o opositor do Lula. Hoje o mercado, evidentemente, as próprias pesquisas, o governo recuperou terreno em popularidade, explorando esse tema da soberania nacional, lei Magnitsky e tudo mais. A popularidade subiu nas pesquisas, porém, o que o mercado aguarda muito é a definição de quem será o opositor, com que plataforma, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Ratinho Júnior do Paraná, se vai ser o Zema, quem que vai ser o candidato da oposição, e aí sim a gente migra no ano que vem para aquele modo mais à lá Dilma e Aécio de 2014, de pesquisa, que os preços se mexem. Mas agora a gente tem essa combinação de juros em queda, um cenário externo favorável, uma posição técnica leve, então qualquer pequena compra faz o preço subir bastante. E nesses últimos dias, conforme os bastidores da política, quem frequenta Brasília, a galera com quem a gente fala, os consultores e o pessoal todo, a informação que vem é que a organização da oposição, do Centrão e tudo mais está em torno da candidatura do Tarcísio, do governador de São Paulo, para ser ainda, ele não vai sair, tá essa história do Bolsonaro, que já foi condenado, quem que ele vai apoiar, mas o mercado está interpretando como positiva a, de fato, confirmação de que o Tarcísio seria o opositor. Depende de quem vai ganhar, isso é problema para o ano que vem. Mas, no curto prazo, tem mexido um pouco nos preços, esse encaminhamento de ter a lá Dilma e Aécio de 2014, um Lula e Tarcísio, isso também gerou um certo um fôlego extra para a Bolsa. Então é a nossa principal aposta do ano. A gente aproveitou também depois que, através do Buy Vermelho, depois que passaram toda a grande bateria de tarifas do Trump, e o pior passou, né, entre aspas, a gente aumentou também a posição de Bolsa americana. Então hoje no moderado é algo como 5%, no agressivo algo como 7,5%. Então aquela cor vermelha que vocês viram é hoje o principal fator de risco desses dois, através de Bolsa Local e Bolsa Brasil. E o grande financiador para essas compras foi o crédito privado. Então, numa tentativa aqui, numa estratégia nossa de tentar antecipar esse ciclo, nos desfazendo dos ativos que mais performaram até aqui, buscando aqueles que vão performar dentro desse ambiente positivo. E de hoje até a definição das chapas, a gente não vê há riscos, evidentemente, mas a gente está experimentando uma estranha calmaria. Apesar de tudo, o Ibovespa está nas máximas, o dólar está a 5,30.
a curva de juros também performou bem. Então, estamos experimentando um bom período, sobretudo carregado por esse aumento de bolsa ao longo do ano, como, vamos dizer assim, a principal aposta que a gente tem nas carteiras. Perguntas para dar o tempo? Acho que deu, né? Certinho. Acho que foi. Eu tenho respondido aqui algumas, mas a gente pode. Cássio, você ficou sem som. Ah, obrigado. Eu vi algumas perguntas aqui, acho que tem outras que vieram, e a gente pode abordar. Eu acho que o importante aqui, teve uma ali que eu não entendi direito, sobre o buy turquesa, se erramos. Não acreditamos que não é uma estratégia errada, é uma estratégia coerente e com uma visão de. Não dá nem para falar de longo prazo, com certeza vai trazer muitos retornos no longo prazo. No curtíssimo prazo, e eu estou dizendo curtíssimo prazo até meados de 2026, então isso é considerado um curto prazo. Ela não vai bater o CDI, não vai atingir, nessa porção de 30%, não vai atingir o CDI, mas vai ficar acima do objetivo de retorno do perfil, né? E então, a princípio, a partir de meados de 2026, a gente espera que isso retorne e o carrego isso traga mais resultados. Então, não é uma estratégia errada. Sobre as comparações que nós fizemos, que a gente trouxe ali, Guilherme, teve uma pergunta aqui que falou que realmente não comparar com a média não é o adequado. Aí tem alguns fatores, né? Acho que comparar com a média, comparar com algumas 3 fundações ou 3 planos, acho que não seria muito menos adequado, né? Eventualmente você poderia selecionar, mas quando você pega uma amostra relevante, eu acho que você consegue ter algum norte. O Guilherme vai poder falar um pouco mais sobre isso, e aí porque ela traz ali para essa média. Mas o que a gente faz, o exercício que a gente faz aqui, quando a gente compara, na perspectiva do ativo, ou seja, da gestão dos investimentos, a gente teria que ver a alocação dos ativos, qual que é a composição daqueles gráficos que o Lucas fez, né? Qual que é a proporção de azul, amarelo, vermelho que a gente teria que fazer e o nível de risco de cada um. O nível de risco e essa proporção, ela é determinada pelo objetivo de retorno, ou seja, qual que é a necessidade da massa que precisa dar retorno, e isso a gente faz uma análise desse passivo, e também do nível de risco que a gente tem de acordo com o desenho do plano, ou seja, qual que é o volume de contribuições que a empresa faz de contrapartida. Então, isso na parte do passivo. E, tem diversas formas de você comparar, mas eu acho que esses são itens fundamentais para você fazer uma comparação específica. E o mercado é muito heterogêneo, portanto, a média traz aí para um lugar um pouco mais comum, Guilherme. A gente tem, né? Eu concordo, né? Quando eu estava na faculdade, meu professor sempre dizia, né? Que se você tivesse com a cabeça na geladeira e o pé no fogão, na média, sua temperatura estava correta. Pode ser, né? A gente tem, né? A gente trouxe aqui, na realidade, a comparação com as médias, né? Aliás, foi até com as medianas, mas a gente tem essa comparação, né? E a granularidade dessa comparação a gente avalia nos nossos comitês, né? Então a gente tem essa amostra inteira, a gente tem os quartis, a gente tem esse comportamento como um todo da indústria. Não trouxemos, mais por uma questão de simplicidade, podemos trazer, tá? Mas eu diria até que, embora haja uma certa heterogeneidade da indústria, quando a gente tenta juntar os perfis, né, que tem um nível de risco parecidos, né, então, por exemplo, quando eu comparo lá os perfis com o meu grupo 2, né,
a determinação do meu grupo 2, ela engloba perfis com risco razoavelmente parecidos. Ou seja, são caras que vão usar uma estratégia mais ou menos semelhante, né? Então, eu nunca espero olhar, por exemplo, num grupo 2, né, uma dispersão de valores muito grotesca, assim, deve ter uma certa dispersão de valores, né? Mas eu acho que se alguém no grupo 2 tivesse com 40% de bolsa, certamente esse alguém estaria no grupo 3 e não no grupo 2. Então, a média, né, é um indicador que tem suas imperfeições, mas na realidade eu acho que não fica muito distante daquilo que a gente quer ver, tá? Mas a gente pode trazer uma comparação mais completa. Saibam que, né, essa comparação mais completa a gente faz, a gente publica e a gente utiliza, né, nas avaliações que a gente vem fazendo no Comitê de Investimentos. E Benítez, se eu puder até... Eu vi essa pergunta que o Acaso comentou, né, do Turquesa, se acertamos, e até trazendo aquilo que a gente tinha comentado do histórico, lembrando de 2016, que também foi um ano CDI bem alto, né, a gente teve 14% no acumulado. Se a gente comparar com uma taxa de 7%, né, IPCA mais 7%, a gente teria dado um retorno negativo para esse ano em comparação ao CDI, estaríamos abaixo do CDI. Mas nessa janela, como a gente mostrou ali, dos 10 anos, essa estratégia mostra que tem um retorno acima do CDI. Então, é isso, de novo, né? Olhar o curto prazo, olhar apenas uma janela de um ano, esse curto prazo, às vezes não traz a sensibilidade de uma estratégia de longo prazo, como é o caso dessa do Turquesa, né? E acho que isso vale também, Lucas, até para outras, né? Quando a gente coloca o dinheiro na bolsa, a gente já teve aqui meses, né, em que o Thiago teve que vir falar aqui depois de um mês horroroso, né? Por exemplo, no começo do ano foi isso, né? Já a bolsa em dezembro do ano passado, né? Ela foi terrível, né? Não é por isso que a gente saiu das estratégias de bolsa, ao contrário. O que o Thiago vem mostrando é que a gente vem até subindo isso, né, vagarosamente, para se aproveitar desse longo prazo. Então, Lucas, acho que o que a gente sempre recomenda, né, nesse âmbito da Previdência eu sei que a gente tem essa tendência, né, de tentar comparar com os demais investimentos que a gente tem, mas na prática, né, assim, a composição que a gente tem de instrumentos, sejam eles de renda fixa, como é o caso do Turquesa, sejam eles de renda variável, que à medida que a gente vai colocando cores mais quentes, né, são composições que visam ao longo prazo. Então, assim, a gente não está aqui, aliás, tem meses em que a gente fala, pô, Thiago, mas não deu 115 do CDI, cara. Esse até é uma questão que nem é levantada no comitê, né? Porque a gente sabe que a gente está olhando isso aqui para o longo prazo, está olhando as metas que a gente estabeleceu, né? E está olhando para aquele participante que vai seguir, né, bonitinho lá os perfis, né? Que ele receba lá na frente aquilo que a gente imaginava que ele deveria receber. Para isso que a gente fez o estudo, né, de recomposição salarial, a gente fez o estudo e a gente atualiza esse estudo com frequência. Isso. E nessa linha teve uma pergunta que eu já respondi, mas fazendo eu assumi uma hipótese aqui para responder, que fala que os perfis estão perdendo bastante. Adotei a hipótese de que que essa comparação é feita em relação ao CDI. E sendo em relação ao CDI, é uma janela até grande e injusta, por toda essa janela até de 5 anos, aí, se a gente for observar, tem até pandemia nela. Mas, e aí a pessoa é anônima, então a pessoa pergunta assim, qual classe de ativo a gente deveria apostar com mínima gestão? Se fôssemos apenas a minha e a sua, a gestão desse anônimo, seria fácil para a gente tentar definir alguma classe de ativo para a gente e até fazer uma alocação e até uma movimentação mais rápida, se a gente precisasse rebalancear em algum momento. Considerando que nós somos 10 mil participantes, essas observações assim não são tão simples. Então, é por isso que a gente faz o estudo que o Guilherme, e atualiza o estudo que o Guilherme mencionou, para a gente observar a recomposição salarial, e é isso que a gente foca. E se a gente, no limite, adotando o desafio, né, que ativo que a gente adotasse para ter menos gestão, é importante que a gente teria que lembrar o seguinte: optar por um único ativo é não optar por todos os outros. E não optar por todos os outros
pode ser um tiro no pé à medida que você pode perder o custo de oportunidade de não estar nos outros. E eu acho que isso faz conexão com o ponto do Guilherme aí. Só um último comentário aqui. Vi uma também que o pessoal perguntando que compõe cada um desses fundos cores. A gente já está trabalhando com comunicação para divulgar a lâmina desses fundos e como cada um está sendo composto de acordo com as suas estratégias. E em breve a gente vai subir essa divulgação aí para os participantes, tá? Boa, então, como a gente comentou, a gente colheu esses insights de vocês mesmos, de melhorar a nossa comunicação, a gente fez essa estrutura e todos esses fundos que são geridos ali pela XP, eles investem em outros fundos e a gente tem todas essas, a gente vai divulgar isso no site para deixar mais claro, mas precisando, vocês podem nos procurar. Aproveitando aqui, tem uma pergunta do Joseph, que fala assim, apenas por uma questão de curiosidade, os juros dos títulos da cor turquesa são reinvestidos nos próprios títulos? Excelente ponto. É uma carteira nova, mas já teve um vencimento. E, por sorte, quando a gente reinvestiu, o reinvestimento foi nos próprios títulos e ainda pegamos taxas boas. Esse, Joseph, será um desafio, né? Porque à medida que essas taxas vão fechando, a gente vai ter que buscar outras alternativas de investimentos, mas aí o custo de oportunidade e talvez a gente vai migrar esses vencimentos. Quando tiver oportunidade para manter nessa estratégia, ótimo, nós vamos fazer, porque ao longo isso o prazo que a gente olha, mas senão a gente passa para a gestão do Thiago, que é uma gestão mais tática ali e mais ativa. O Paulo faz Guilherme, alguma consideração? O Thiago? Perfeito. Tá? Inclusive, a Cassio, acho que eu aproveito. A pergunta do Joseph é perfeita. E, na realidade, o que a gente vai fazer? Todas as vezes em que a gente tiver taxas, né, que a gente julgue que são boas, a gente vai manter lá. Né? Até porque, né, se a estratégia é de longo prazo, né, mantenhamos a estratégia no longo prazo na carteira. Né? E senão a gente se desfaz dela, ela vai sumindo na carteira, a carteira vai crescendo, porque a nossa carteira vai crescendo, né? O nosso plano é um plano que vai crescendo. Então, a preocupação é legítima e o nosso objetivo, né, inicial é esse, é manter a carteira. Em algum momento a gente acha que isso talvez não faça mais tanto sentido. E aí o Thiago está aí para resolver esses momentos para nós. Ótimo. Eu acho que o último aqui, a última pergunta do Paulo, que ele pergunta assim, com a perspectiva de redução de juros no Brasil para início do ano que vem, teremos fuga, acho que é uma afirmação, teremos fuga do capital estrangeiro da Bolsa, e que tem maior alocação no momento. A pergunta é, já está sendo calculada essa saída de capital estrangeiro e mudaria a composição? Talvez aqui, Paulo, eu vou passar até para o Thiago poder elaborar um pouquinho mais, mas essa pergunta é o seguinte, eu acho que o gringo, o dinheiro de fora, ele não compra juros aqui, ele eventualmente, nós somos um investimento alternativo de emergente e acho que talvez ele explore um pouquinho mais os ativos de risco. Então, talvez a redução de juros aqui não impacte tanto na fuga daqui do Brasil. Acho que a redução ou o aumento de juros fora é que pode trazer alguma movimentação nesse fluxo de dinheiro no exterior, mas, Thiago, você é o expert aqui para falar sobre isso. Desculpe ter me metido. Imagina. Eu iria até pelo outro lado da resposta. O juro cair aqui no Brasil é bom para a Bolsa, porque impacta a taxa de desconto das companhias, na hora que você traz a valor presente o fluxo. Vamos supor que a Selic vá, hoje ela está 15, só para ficar redondo, que ela vá a 12, 300 pontos. Hoje o mercado precifica um pouquinho menos, 200, indo a 12,5. Mas vamos falar 12 só para ficar redondo. Tanto as companhias tendem a se valorizar porque melhora, portanto, com essa taxa de desconto, quanto cair o juro é bom para qualquer empresa do lado da despesa. É igual a gente, né? Tá devendo dinheiro, as companhias têm debêntures e tudo mais, os caras pagam CDI mais alguma coisa, diminui o custo financeiro dessas companhias, o quanto elas pagam de juros, sobra mais lucro. Então a queda de juros melhora o lucro da empresa, melhora o preço dela quando você traz a uma taxa de desconto menor e potencialmente, se a Selic for a 12, pode ser que as pessoas comecem a sair da renda fixa conforme a gente deixe de ter o 1% ao mês.
Então lembrem quando a gente tinha a Selic a 7, 8, a renda fixa rendia pouco, a bolsa estava bombando. Então, porque as companhias estavam entregando, a atividade estava andando. O juro cair é bom para a bolsa. O que potencialmente pode ser ruim é para o real, a moeda, o câmbio. Porque se a gente, o pior momento da nossa taxa de câmbio foi quando a Selic aqui foi para 2. Porque uma coisa que segura esse real a 5,30 nesse momento, 5,25 quando bateu esses dias, é que a gente tem um juro enorme de 15% ao ano. Então aquilo que a gente ouvia 20 anos atrás, pega dinheiro emprestado no Japão e aplica no Brasil, voltou a ser muito válido. Para exemplificar em números, o nosso juro é 15 e os juros nos Estados Unidos está 4. Então a diferença é 11. Se os juros aqui cai para 10 e lá cai para 3, a diferença vai para 6. Aí diminui um pouco essa força do real como atração de capital, como o Acácio falou, do investidor estrangeiro que vem aqui coletar os juros. Mas para responder, o juro cair é bom para a bolsa, potencialmente pode ser ruim para o real se o diferencial de juros, o quanto a gente paga, cair muito. Mas não é muito o cenário que a gente tem. Então, assim, eu estou apostando alto que essa queda de juros vai fazer bem para a bolsa, vai fazer bem para a curva de juros como um todo, para fundo multimercado. Obrigado. Eu acho que eu quero agradecer a todos. Eu vou responder a pergunta do Plínio aqui. Eu quero agradecer a todos, Ellen, Vini, Michele, Thiago, Guilherme e Lucas, pelo apoio de sempre. Guilherme, eu não sei se você tem agenda, eu deixo você à vontade. E Thiago, se você puder, tenho mais uma pergunta aqui do Plínio e será a última, já me despedindo de todos vocês, agradecendo a presença. Nas estratégias de renda variável, a gente opera comprado apenas ou também utiliza estratégias vendidas? O Plínio sabe das coisas. Na estratégia do vermelho, do buy vermelho, é apenas comprado. Então ali a gente quer superar o Ibovespa. Só para dar um pouco mais de detalhe, hoje a gente fez uma cascata nos fundos. A gente está mais otimista com bolsa, então queremos ter mais bolsa, menos crédito, menos renda fixa. Que apesar do juro estar 15, vai cair, a gente tem que comprar antes da bolsa subir. Aí dentro do buy vermelho, quando vocês abrirem a composição, vocês vão notar que tem uma quantidade maior de gestores ativos através de fundos de investimento do que o índice Ibovespa. Por quê? Porque a gente está experimentando um momento que não só o Ibovespa está subindo, mas os gestores estão subindo mais do que a Bolsa, porque commodities está para baixo, Vale, Petro, Suzano, todo o expediente do Ibovespa ligado a commodities está performando mal nesse ambiente de dólar fraco, é pior para a exportadora, a China vai crescer menos através de matérias-primas básicas. A galera fala que agora o próximo crescimento chinês é impulsionado por produtividade, AI, serviços. E essas companhias domésticas estão reportando bons resultados, se beneficiam muito da queda de juros e elas estão performando muito melhor do que a Ibovespa. Então, mais bolsa, mais gestão ativa para não ficar tanto em commodities. E dentro agora do buy laranja, que são os multimercados, aí sim tem os diversos produtos long and short, os produtos arbitragem, que operam comprado e vendido buscando esses diferenciais. E a gente aumentou esses caras também, que na cascata, querer mais bolsa, vende renda fixa. Dentro da bolsa, querer mais gestão ativa, vende gestão passiva. E dentro dos multimercados, compra esses caras, que são os melhores retornos do ano na carteira, na parte de multimercado, que eles estão explorando bem esse micro, nesse bom momento de bolsa. Então, tão simples quanto o gestor que comprou qualquer empresa doméstica, pode ser varejo, pode ser construção, e se financiou vendendo commodity, no caso de uma estratégia de arbitragem, está explodindo de ganhar dinheiro esse ano. Então, a gente tem as duas coisas. Cada um tem um perfil. No laranja, tem só os produtos de arbitragem, que operam comprados e vendidos, buscando esse diferencial. E no vermelho, só os caras só comprados para bater o Ibovespa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Paulo, pelas perguntas aí. Bela pergunta, obrigado. de passagem. Exatamente. Depois ele complementou com o famoso carry trade aqui. Gente, ele realmente conhece. Junte-se a nós aí para um bate-papo oportuno, Paulo. Bota ele no comitê lá, ele vai. Exatamente. Vai sair várias ideias boas. Exatamente. Obrigado, gente. Um abraço. Conto com vocês na próxima, vamos tentar divulgar, e na próxima aqui a gente vai fazer algum sorteio para quem ficar até o final, para a gente poder bombar isso aqui, e a Aditus parece que vai dar o brinde, né? Se eu participar do sorteio, pode ser. Tá bom, um abraço. Obrigado, Thiago, gente. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau.